Fala rapaziada, mulherada, moçada, criançada, cachorrada, gataiada, corintianada do meu coração alvinegro, como é que vocês estão, mano? Sejam todos bem-vindos a um Zambra Comenta do dia, com pautas, mano, hoje eu marquei até umas pautas aqui, porque eu acredito que o papo vai ser longo, né, mano? Bom, não bastasse a derrota de ontem pro Goiás, da forma como se deu, né, de virada, tomando gol do Apodi, gol de cabeça, enfim, não bastasse tudo aquilo, ainda o Corinthians conseguiu mergulhar numa crise ainda maior do que aquela que ele já estava enfiado, né? A verdade é essa. Ah, bom, começou tudo ontem, né? Com o protesto das jogadoras aos 87 minutos. Minuto esse que remete ao ano em que aconteceu o caso envolvendo o nosso atual treinador. E que assim, muita gente levou como oportunismo, porque o Corinthians estava perdendo o jogo naquele momento e tal. Mas por ser uma simbologia, o número 87, né? Eu acredito que o protesto aconteceria, os posts, né, sairiam de qualquer forma. Se o placar tivesse, sei lá, 5-0 pro Corinthians, teria um post da mesma maneira. Eu acredito nisso, tá? Arthur Elias, treinador, veio hoje falar que não era um protesto direcionado, né? Não foi uma coisa direcionada, foi algo que incomoda as meninas, um tema muito delicado para elas e por conta disso houve aquela manifestação, né? Tudo bem, não estou duvidando das palavras do Arthur Elias, longe de mim fazer isso, mas é complicado, né? Agora ele tentar falar isso porque a simbologia do número 87, né? Ela é muito forte. Fosse isso feito depois do jogo, antes do jogo, no minuto 15 do jogo, talvez não tivesse a mesma relevância, mas no minuto 87 dá para pensar, né? E assim, não vou entrar no mérito da questão, o Arthur Elias até fala, se o clube acreditou no Cuca, beleza, tá acreditado, se o clube confia nele, então beleza, para mim tá tudo certo, um treinador experiente, super vitorioso, não sei o quê, enfim, ele falou uma série de coisas lá. E vida que segue. Mas por mais que ele tenha falado isso, a simbologia foi forte, né? E na mesma esteira, né? Nessa mesma esteira, Adilson Monteiro Alves, pai do presidente Duílio Monteiro Alves, como todo mundo já sabe, também se posicionou. E aí eu vou ler na íntegra as palavras do Adilson, tá? Eu não estou inventando nada, eu vou dar as palavras para quem de fato as proferiu. Então vamos lá. Aspas para Adilson Monteiro Alves. Respeito às Minas, Democracia Corintiana e outros são movimentos do Corinthians, time do povo, fundado por operários há 113 anos, de seus torcedores, associados, dirigentes, atletas e funcionários. Ele segue. Democracia corintiana há mais de 40 anos pressupõe direitos, inclusive liberdade de opinião e expressão. Pressupõe também deveres, divisão de funções, atribuições, como tenho repetido desde o dia em que assumiu o nosso futebol no final de 1981, ano que esse que vos fala nasceu. E não havia democracia. Jogador joga, técnica, ou técnico, sei lá como é que fala isso, diretor dirige, torcedor torce, cada um responde por seus atos e todos têm o direito e o dever de se expressar contra tudo e contra todos, até contra a ditadura que vigia na época. E todos em conjunto amam, trabalham e lutam pelo timão. Timão em caixa alta. Segue aqui. As brabas, nossas queridas atletas campeões e o nosso orgulho, conhecem e vivem essa filosofia e democraticamente, assim como fizeram muitos de nossos atletas através da história, se manifestaram. Vão brabas, vai Corinthians, finalizou Adilson. O Duílio, ele se isolou, na verdade, né? Ele se isolou entre seus pares. Um clima de muita divisão na torcida, né? Muita divisão. Mas é 30%, é 20%. Como já diziam outros, né? Disseram outros. Inclusive os meus amigos aqui de canal, que ontem estiveram na live pós-jogo, outros veículos de informação, outros influencers falaram a mesma coisa. A minoria da torcida do Corinthians representa talvez a torcida inteira de outros clubes. Entendeu? Então não é porque é minoria que não deve ser levada a sério, muito pelo contrário. E dentro dessa minoria é importante falar, estão inclusos o próprio Adilson,
5 das 6 torcidas organizadas do Corinthians, entre outros. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito da questão, isso tudo já foi amplamente discutido, eu não vou falar sobre isso, quem é inocente, quem é culpado, a sentença já foi proferida, então não vou entrar nisso porque, enfim. Mas é tudo que o Corinthians não precisava. Corinthians, digo eu, time dentro do campo. Por quê? Porque é uma semana muito complicada. O Corinthians tem que reverter um 3-0, um 2-0, perdão, tem que fazer 3-0 para poder passar direto, 3 ou mais gols de diferença para poder avançar. Se fizer 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, 10-8, vai para os pênaltis, entendeu? Depois disso, além disso, ainda tem um clássico contra o Palmeiras, ok, terceira rodada do Brasileiro, se perder esses pontos você pode recuperar lá na frente, é verdade, mas é um clássico, e a gente sabe a importância que tem o clássico para nós torcedores do Corinthians, e mais do que isso, depois de uma temporada passada, onde o Corinthians foi simplesmente quase que inexistiu em clássico, tirando vitórias contra o Santos, duas, né, uma na Vila e aquela do primeiro jogo da Copa do Brasil, os 4-0, o Corinthians inexistiu em clássico ano passado, e esse ano o desempenho em clássico tá legal, ganhou do São Paulo no Morumbi, empatou com o Santos naquela circunstância de tomar um gol no finalzinho, um gol dado, né, pelo Giovani e pelo Maicon. Depois aquele empate em 2-2 com o Palmeiras, que se o futebol fosse um esporte justo, o Corinthians teria ganho aquele jogo pelo seu desempenho naquela partida, e pelo desempenho do Everton, goleiro do Palmeiras também, que pegou muito aquele dia. Então a gente sabe a importância que o clássico tem, né? E de repente jogar um clássico fora de casa, sem torcida, não sei o que, perder esse jogo pode complicar um pouco mais. E aí na terça-feira, perdão, o Corinthians enfrenta o Independente Del Valle e a classificação da Libertadores está perigando. Por que está perigando? Porque o Argentinos Júnior, o time pote C do grupo, ganhou os 2 jogos. Ganhou do Del Valle, ganhou do Corinthians fora de casa. E hoje não é exagero nenhum falar que o Argentinos Júnior provavelmente será um dos classificados. Por quê? Ele ainda pega o Corinthians em casa e tem 2 jogos contra o Liverpool do Uruguai, que é o time mais fraco da chave. Então não é exagero imaginar que o Argentinos Júnior vai fazer esses 6 pontos contra os uruguaios, que são muito fracos. O time do Liverpool do Uruguai é muito fraco. E o Corinthians vai disputar a segunda vaga, digamos assim, nesse meu raciocínio, com quem? Com o Independente Del Valle. Então esse jogo da terça-feira ganha uma importância que ele não precisava ter se o Corinthians tivesse feito a parte dele contra o Argentinos Júnior em jogo que definiu a queda do Fernando Lázaro. Então a semana ela tende a ser muito difícil. Uma vitória contra o Remo muda todo o cenário. Vitória não, eu digo, classificação contra o Remo muda o cenário. Coloca o Corinthians em uma outra situação. Uma situação em que chegar no Allianz, por exemplo, e, sei lá, arrancar um empate, seja ele de que maneira for, e de repente chegar contra o Independente Del Valle e fazer 1-0 que seja, já pronto. Botou água na fervura, ficou tranquilo, beleza, maravilha, vida que segue, e o Cuca terá aqueles 15 dias, 15 dias não, menos, né, porque os 15 dias já começaram. Terá um tempo maior, vamos falar assim, para conseguir trabalhar com mais calma, né? Só que, no pior cenário possível, imaginando o pior cenário possível nessa sequência, se tudo sair errado, se o Corinthians sair da Copa do Brasil, se perder para o Palmeiras, se não conseguir ganhar do Independente Del Valle, a coisa tende a complicar e muito, e muito. Não só dentro do campo, mas também o ambiente político, o ambiente no Parque São Jorge, que já está em ebulição, como alguns amigos que são lá de dentro já falaram, entendeu? Que a coisa não está legal por lá. Entendeu? Tá muito complicado. Então tudo isso tende a aumentar a crise. Então, assim, penso eu, pro bem geral da nação, o Cuca já é o treinador do Corinthians, isso não deve mudar, apesar do Vampeta ter falado que ele pediu o boné ontem, logo depois do jogo ele já pediu o boné, mas essa informação já foi também desmentida pelo Luiz Fabiani, pelo André Hernan, por outros veículos de informação, essa informação já foi desmentida. Né? O Cuca não chegou a pedir boné, porcaria nenhuma. Para o bem geral da nação, concordemos ou não com quem é o treinador do Corinthians, com o que ele fez e deixou de fazer, que o Corinthians conquiste a classificação contra o Remo, que o Corinthians faça um clássico digno contra o Palmeiras e que o Corinthians consiga a consiga a vitória diante do Independente Del Valle.
Ao contrário disso, a gente vai viver uma crise muito grande. E como a gente vai sair dela, sinceramente, eu não faço ideia. Beleza? Vamos torcer para tudo ser, para que o cenário positivo aconteça dentro dessas 3 próximas partidas. A semana é decisiva, é importante, vale a temporada do Corinthians, e se esses resultados não vierem, a coisa deve ficar bem complicada. Certo? Obrigado, galera. Tamo junto. Vai, Corinthians. E não deixa de fazer o procedimento padrão, mano. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo se quiser, fique à vontade. Compartilha o vídeo para chegar em mais Coringão maluco que nem nós. E vamos que vamos. Vai, Corinthians. Até a próxima, se Deus quiser.